cresci com os meus irmãos me contando esta história. Há muitos anos atrás, eu e os meus 2 irmãos presenciamos isso que aconteceu. Eu não me lembro, pois era muito novo. Tenho pequenos flashes na memória, mas sei que algo de estranho aconteceu. Naquela época nós éramos muito pobres. E para ficar mais difícil a nossa situação, o meu pai veio a falecer. Eu tenho muito poucas lembranças dele. A gente morava na região nordeste do Brasil. E minha mãe teve que se virar, junto com os meus irmãos. Na época eu tinha 5 anos, meu irmão mais velho 14 e o meu outro irmão tinha 13. Minha mãe trabalhava na parte da tarde e à noite, em um posto de saúde, onde era conhecida por atender as pessoas 24 horas. Ela fazia a limpeza, fazia o café, ajudava os médicos que ali ficavam de plantão. Mas para isso, sem o meu pai, ela tinha que nos deixar em casa à noite sozinhos. Os meus irmãos também trabalhavam para tentar ajudar com a renda, pois a gente era muito pobre. Mal que minha mãe ganhava dava para nos sustentar naquele lugar. Mas assim, pouco a pouco a gente venceu na vida. Pouco a pouco superamos a dificuldade e a falta de tudo que havia naquela região. Mas algo de estranho estava para acontecer. A minha mãe sempre saía às 6 horas, trancava as portas e dizia para abrir a porta somente quando o sol havia de nascer. E assim que o sol nascia, a gente não via nossa mãe, porque os meus 2 irmãos também trabalhavam, fazendo tijolos. Eles me levavam e assim a gente ficava a tarde inteira lá. A gente só voltava para casa próximos das 6 horas. A gente tinha mais ou menos meia hora com a nossa mãe, pois assim que nós chegávamos, ela já estava preparando tudo, a nossa marmita, arrumando o que tinha que arrumar, pois ela saía para trabalhar novamente. Me lembro que os meus irmãos contavam que enquanto eles faziam tijolos, havia um comentário entre os trabalhadores mais velhos. Os meus irmãos faziam pequenos serviços, ajudando, auxiliando os homens que ali trabalhavam. E conforme eles ajudavam, eles ouviam as conversas deles. E havia uma conversa que uma bruxa havia se mudado para o pequeno vilarejo onde a gente morava. E todos disseram que algo sobrenatural estava acontecendo, algo muito estranho. Meus irmãos ficaram com medo daquela conversa. E naquele dia, voltamos para casa e na meia hora que tínhamos com a nossa mãe contamos a ela. Ela não parecia estar surpresa. Disse que também havia ouvido falar algo parecido, que era para a gente tomar cuidado. Então, a minha mãe nos beijou, nos abençoou e disse: abram a porta somente quando o sol nascer. E assim a gente viu a nossa mãe indo embora. Nossa casa era feita de barro, com uma porta de madeira com uma grande trinca no meio, pois tudo ali era velho. A nossa janela de madeira. E mais uma vez, a nossa mãe sumia em meio ao caminho que lá longe ela iria pegar o ônibus para levá-la até o posto de saúde. E conforme a minha mãe ia embora, o sol também ia junto. E a nossa iluminação era somente lampião e velas. Assim que anoitecia, não ficávamos muito tempo acordados. Logo íamos dormir. Mas, naquela noite, algo diferente aconteceu. Algo de estranho estava a nos rodear. Nós não sabíamos a hora, mas sabíamos que estava de madrugada, pois sentíamos um cheiro, sentíamos o sereno, sentíamos o clima da madrugada. Algo bateu na porta com muita força e desesperado, dizendo: filhos, deixa a mãe entrar. Filhos, deixa a mãe entrar. Eu acordei.
e ouvi que a mãe estava chamando. Eu toquei nos 2 irmãos, que estavam adormecidos. Então, na minha inocência, eles me contaram que eu fui em direção da porta. Por sorte, o meu irmão mais velho me segurou bem na hora que eu iria abrir a porta. E a gente olhou pela fresta daquela porta quebrada e vimos que não era nossa mãe, mas sim havia uma espécie de cabra, uma espécie de animal do outro lado da porta. O meu irmão mais velho falou: "O que você quer aqui?" E aquela criatura com uma voz tremida e estranha disse: Eu só quero entrar. Deixa eu entrar, filho. Deixa eu entrar. O meu irmão falou que não, você não vai entrar aqui. Então aquilo ficou nervoso e começou a golpear a porta com todas as forças. Nós não sabíamos o que fazer naquela situação. Aquilo gritava: Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Meus irmãos, com medo do pior acontecer, empurraram o armário em direção à porta. E aquela criatura não ia embora. Simplesmente falava que queria entrar, que queria entrar. E eles gritavam falando que ela nunca iria entrar lá dentro, que eles não davam permissão. Até que a criatura começou a dar voltas em volta da casa. Os seus cascos batiam no chão. E ela falava: Vou subir no telhado, destelhar e comer vocês. Meus irmãos contam que foi uma experiência traumatizante, aquela criatura ameaçando entrar. Mas, por sorte, ela não conseguiu. Aquela madrugada nunca acabava. Mas por fim, o sol começou a nascer. E de repente, do nada, os barulhos dos cascos sumiram. E a criatura também. Naquele dia, esperaram a mãe chegar. Contaram tudo a ela. Então, a mãe começou a chorar. Ensinou eles a fazer uma reza. E falou que, durante os dias, não iria trabalhar à noite. E assim se sucedeu. Nunca mais vimos a tal criatura. Pesquisamos, procuramos saber o que era aquilo. E depois de muito pesquisar, conversar com os mais antigos, descobrimos que, talvez, fomos visitados pela lenda conhecida como Cabra capiola.